nós gostaríamos de juntos, pensarmos e olhar para as Escrituras Sagradas no livro do Apocalipse, esse tema que nos foi dado, mensagem de Cristo às igrejas. Desafio para cada pregador e responsabilidade. Eu gostaria de orar. Nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Nos esconde atrás da cruz nesse momento, nos dá palavras de sabedoria, de entendimento, para que possamos explanar o texto sagrado hoje à noite. Neste momento eu aproveito para orar pelas autoridades desta cidade, que possam fazer cumprir a lei do silêncio, para que as pessoas não sejam perturbadas por esta poluição sonora. Pois a lei do nosso Estado, do nosso Brasil, nos dá essa liberdade de não ouvir aquilo que não queremos. Oramos pelas autoridades judiciais dessa cidade e também que possam tomar providências cabíveis. Pedimos as tuas bênçãos para esta mensagem, para esta igreja, e nessa oportunidade, Deus, queremos falar aquilo que a tua palavra diz. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem. Eu acho que eu estive aqui pregando muitos anos atrás, em 2006, final de 2006, na Conferência Jovem. Então, outra vez fui lá no bairro do Maracujá, na inauguração. Nós estamos quase 5 anos lá em Campo Redondo, carente de vossas orações, para levarmos o trabalho do Senhor avante, Outubro, em Campo Redondo, fará 45 anos do trabalho do templo, com mais 2 na tenda, então são 47 anos de trabalho. Você já põe na agenda aí, o pastor sabe, dias 18, 19 e 20, com o pastor Davi Milanês lá na Igreja Batista Fundamentalista de Distância em Recife. Ok. Hoje, pensando nessa linha de pensamento como a mensagem de Cristo para a igreja, nós gostaríamos de enfatizar a mensagem condicional, uma mensagem condicional chamada mensagem de felicidade, a felicidade da igreja, a revelação que Deus deu por Jesus Cristo. Aqui no versículo 1 diz revelação de Deus, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ela veio através do servo do Senhor, apóstolo João, entregado por um anjo, com o propósito de trazer a felicidade à igreja, não somente às igrejas do período de Apocalipse, mas às igrejas, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos, com a proposta de que a igreja lesse o livro, não somente lesse o livro, mas aqueles que não sabem ler, ouvissem do livro e colocasse em prática as palavras da profecia desse livro. O versículo 3 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, a felicidade para aqueles que leem, para aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, uma pergunta hoje à noite, não precisa ninguém levantar a mão. Quantos aqui já leram o livro do Apocalipse? Todos já leram? Graças a Deus, Agora, quantos não leram? Você precisa ler. Esse livro foi dado para nós, a igreja. Dado para nós, a igreja. O Apocalipse, chamado a revelação, ou seja, realmente aquilo que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber a respeito do Apocalipse. Por isso que ele deve ser lido. A revelação significa revelar, descobrir, tornar manifesto. As coisas que Deus queria que a igreja soubesse, Ele tornou manifesto através das Escrituras, mas especificamente o livro do Apocalipse é um livro dado diretamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O alvo principal do livro do Apocalipse é realmente uma mensagem de Cristo direto para a sua igreja, ou seja, a todos os crentes, e
todos os crentes precisam ler, ouvir e colocar em prática. É certo que nós usamos as palavras do livro do Apocalipse para meter medo nos descrentes, nós não usamos ela, né? Mas ela foi dada para nós. Não está errado usar, não, né? Colocar medo naquelas pessoas, porque ela nos é revelada como uma mensagem de esperança. O Apocalipse não foi para trazer nenhuma confusão para a igreja, nem tampouco para deixar a igreja desesperada, mas sim para tornar a igreja esperançosa, consolada por meio das palavras da revelada no livro do Apocalipse. Quando nós vamos lá no capítulo 22, versículo 6, diz assim: disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Ele continua dizendo: eu, João, sou o que ouvi e viu estas coisas, e quando ouvi, prostei-me ante dos pés do anjo que mostrou estas coisas para adorar. Então o anjo me disse: vê, não faças isso, eu sou um servo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, amém? Então o anjo também é um servo nosso, se nós lermos as palavras e guardarmos o que nela está escrito. Temos uma responsabilidade, temos esta grande responsabilidade. Precisamos praticar a palavra da profecia desse livro, pois diz que o fim está próximo. Mas antes disso, nós precisamos ler, fazer uma leitura. Segundo os estudos de William Kelly, ele disse que o livro do Apocalipse foi um livro dado para ser lido em alta voz, não foi para ser lido de maneira silenciosa. E eu lembro que toda vida que eu leio o livro do Apocalipse, eu gosto de ler em alta voz, mesmo antes de ler esse comentário desses irmãos. E uma certa vez, eu trabalho na educação há muitos anos, eu trabalho por tempo de escola, e eu estava lendo lá na porta da escola, e um aluno estava de folga da aula, estava um horário vago, e ele começou a ficar nervoso. Eu disse: para de ler isso aí que eu estou com medo. Eu digo: isso é para você não ter medo, é para crer na palavra de Deus, e não há assim o que temer na leitura do Apocalipse. Então, além de fazermos uma leitura de alta voz, precisamos fazer uma leitura cuidadosamente, pois essa coisa daqui, senão pensar que vai terminar comigo. Então, precisamos fazer uma leitura cuidadosamente, porque muitos têm realmente praticado erros bizarros em nome do Apocalipse. Tem criado diversas especulações, principalmente quando trata do anticristo, o sinal da besta. Recentemente uma pessoa mandou um vídeo, porque as pessoas estão usando chip de rastreamento para as pessoas, e a pessoa mandou um vídeo para mim, e aquele vídeo era considerando que um chip colocado para rastrear alguém seria o sinal da besta. E olhando no livro do Apocalipse, claramente nós entendemos que o sinal da besta é um sinal visível, é um número que já foi dito, 666, e as pessoas eles vão estar orgulhosos de usar aquele nome, de ser seguidores da besta. Assim como nos dias de hoje, nos dias atuais, muitas pessoas são orgulhosas de vestir a camisa de um time de futebol, e principalmente na época da política, de vestir a bandeira e a camisa do seu partido que ele defende. Eles são orgulhosos. Os seguidores do anticristo vão ter orgulho de dizer aqui: tenho 666 comigo, sou do lado do anticristo, sou do lado daquele que está governando. E aí? Mas as pessoas ficam criando várias especulações. Por isso que nós, que temos o livro que foi escrito para nós, neste livro o Espírito Santo, ele abre a cortina e nos dá o privilégio, o privilégio de ver o Cristo glorificado no céu, e o cumprimento dos seus conselhos soberanos, dos seus desígnios, dos desejos de Deus para o mundo. Segundo o Ismo, fala isso. Em outras palavras, o Apocalipse é um livro aberto, ao qual Deus revela o seu plano e o propósito para a igreja. Nós podemos observar que Daniel,
quando viu as visões do tempo do fim, o anjo disse para Daniel, ok? A Daniel 12, versículo 4, ele disse: sele, não escreva, pare de escrever. A João, o anjo, mesmo o anjo falou diferente, ele disse: não seles o livro, não seles, não pare de escrever. No capítulo de número 2, versículo 10, não sele, continua escrevendo as profecias desse livro, não pare de escrever, não seles. Apocalipse 22, versículo 10, aliás, eu citei 2, 10. Então, o nome revelação já faz juiz o que traz para nós o livro. Foi dado para a igreja. Diz aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, que atestou a palavra e o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo acerca de tudo que ele ouviu. E não somente ouviu, mas viu. Quando João está escrevendo no capítulo 22, 8, ele diz: eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. E, quando ouvi, tentei adorar o anjo. No versículo 18 do capítulo 22 diz: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico. João está sendo aquele que ouviu, que viu, que ouviu as palavras, que testifica para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nada de ter medo de ler esse livro. Não tem segredo nesse livro. Ele é uma revelação, né? Jesus, ao dar a João, não pediu para que fossem guardados segredos. Podemos notar que o Senhor Jesus Cristo apresenta assim como é apresentado como fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano do rei da terra, e ele mesmo nos constituiu rei e sacerdote para ele, seu Pai. Nós precisamos entender uma coisa ao ler Apocalipse, que ele foi dado pela razão que o tempo está próximo. Mas, pastor, são aproximadamente quase 2.000 anos. Meus amados irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o escritor, os Hebreus, ele diz ainda dentro de pouco tempo que há de vir, virá, mas não chegou ainda, mas virá. A promessa é fiel. Nos cabe a esperar as suas promessas. Nós precisamos entender uma coisa disso. Em Apocalipse 1:3 diz que o tempo está próximo, 22:10 também fala lá: eis que veio se demora, né? E comigo está o meu galardão. Ele vem e não tardará, o que há de vir virá e não tardará. Agora, através de João, por meio do anjo que entregou a profecia, ele traz uma mensagem, ou diversas mensagens para a igreja. Por isso, mensagens à igreja. E quando nós chegamos no livro do Apocalipse, nós podemos entender muito bem, obrigado por quem trouxe rápido, muito bem a importância desse livro e o fechamento do Evangelho de João. Lembra do Evangelho de João, quando Jesus falou para Pedro seguir a ele, e agora João também seguia, e Pedro, olhando para trás, disse: quanto a esse, Senhor? Ele disse: o que te importa? Esse que importa que ele viva até que eu venha. Quanto a você, segue. E criou-se um pensamento entre os discípulos que João não morreria, mas Jesus apenas estava dizendo que voltaria numa outra ocasião, enquanto João estivesse vivo, para trazer um fechamento aqui assim do livro do Apocalipse, ou trazer a revelação para ele. No Salmo de número 89, versículo 15, é apresentado que o povo feliz é o povo que anda através da luz da presença do Senhor. E nós não podemos ser um povo feliz se não nos submetermos à palavra de Deus. O versículo 15 de Salmo 89 diz: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na tua luz, ou melhor, na luz da tua face. E a gente sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a chegada do Apocalipse para a igreja, ela veio como uma luz no entendimento da vida da igreja.
Nós não vamos entrar em detalhes sobre a escritura do livro, todas essas coisas assim, fica para o pastor Soares, eu sei que ele já fez isso no passado por aqui. Mas nós queremos tratar sobre a felicidade da igreja, dos leitores, dos ouvintes e praticantes do livro do Apocalipse. Quando o apóstolo João começa a escrever aqui acerca disso, ele diz claramente: bem-aventurado aqueles que leem. Então, vai promover felicidade. Você vai deixar de ter medo quando você for ler Apocalipse. Você vai deixar de ter medo de qualquer coisa, você vai ser uma pessoa feliz, porque no começo do livro do Apocalipse ele traz essas promessas para você, e quando você chega nos capítulos 19 para frente, as promessas melhoram para a igreja. Nós encontramos o novo céu, nova terra, o estado eterno e todas as outras coisas. A coisa que nós mais tememos aqui nessa terra, quando estamos aqui, na verdade não é Deus não que a gente tem medo de Deus, a gente tem medo da morte. É um pregador que todas as pessoas temem, né? E aí a palavra de Deus claramente diz que lá não haverá mais morte. Qual é o nosso problema? Saúde. Não haverá mais falta de saúde, não haverá mais pessoas desconsoladas. E aí este livro traz uma mensagem de felicidade para os ouvintes. E ele diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, mas quem não sabe ler, mas sabe ouvir muito bem. A minha sogra, a irmã Belinha, ela não lê, ela nunca aprendeu a ler, mas ela tem, eu creio que, mais versículos decorados na cabeça do que eu, né? Ela sabe muitas passagens das Escrituras, porque ela vai entendendo isso. Mas não somente ler e ouvir a palavra da profecia e deixar para lá. Não, a palavra de Deus ela foi dada para nós para que nós a cumpramos à risca, como diz no Salmo 119:3, e entendemos que as palavras da profecia desse livro foi dada para nós com o intuito de que o tempo está próximo, e como o tempo está próximo, nós devemos ver que a igreja do Senhor deve buscar essa felicidade numa vida de santificação. A importância da santificação. Não vamos esperar por uma santificação final, quando Jesus voltar, nós precisamos viver essa santificação. Então Jesus Cristo ele é apresentado por João para a igreja, é identificado como aquele que é a fiel testemunha. Aqui no versículo 4 diz: João, as 7 igrejas, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, etc. Ele continua apresentando o autor principal desse livro. Quem é ele? Jesus. João está escrevendo da parte daquele que sempre é Deus, que foi o Cristo e que há de vir na sua glória, que há de vir buscar o seu povo, e da parte do 7 Espírito que se acha diante de Deus. Interessante que o Espírito Santo, quando chega no Apocalipse, ele vira 7, né? 7 Espíritos, não é um Espírito com 7 identidades, podemos dizer assim. E aqui nós encontramos esse que é não somente a fiel testemunha, mas o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio do rei da terra, soberano dos reis da terra. Ele está acima de tudo. Foi um grande fracasso quando Satanás chega na tentação e oferece para Cristo aquilo que era de Cristo, os reinos do mundo. A Bíblia diz em Daniel 11:17, diz que os reinos do mundo pertencem ao Senhor. 4:17, e Ele dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens. E Satanás chega para oferecer aquilo que de fato é de Cristo. E a Bíblia diz que um certo dia voltará, o reino do mundo tornará no seu Cristo, lá em Apocalipse 19. E aqui ele é o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Por isso que nós devemos não estar preocupados com o teor das flagelas do livro do Apocalipse, das pragas dele escrito, porque está sendo escrito para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, por aquele que nos ama e que pelo seu sangue ele nos comprou.
Ele nos amou tanto que nos comprou. Quando nós gostamos de uma coisa, de um objeto, nós vamos lá e fazemos esforço para comprar. E isso Deus fez através de Jesus. Ele nos comprou. Não com a moeda corrente de ouro, prata ou pedra preciosa, mas comprou pelo seu sangue precioso, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. E aqui diz que ele nos comprou. Além de ter nos comprado, ele, aquele que vem, né? Ele certamente vem para buscar o seu povo. Aquele que é e que há de vir. Além do mais, ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que todo o poder o Pai que Deus Jesus declarou no céu e na terra. Tudo isso mostra que Jesus Cristo é Deus, e esse é a motivação que nós, como igreja, como a sua igreja, no pleno século XXI, não somente devemos ler e ouvir o livro do Apocalipse, mas praticarmos as palavras da profecia desse livro. Por isso que não é importante ler somente uma vez, mas sempre ler, como a Bíblia, sempre ler a Bíblia. Mas esse aqui foi dado para nós mesmos, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso somente acontece, irmãos, quando nós olhamos para aquele que apareceu a João, revelando a imagem, a mensagem, aliás, das coisas que breve devem acontecer. A revelação de Jesus Cristo que Deus deu para ele, e ele enviou um anjo que mostrou para João, e que João mostrou para a igreja, pois o versículo 11 diz os que vê, escreve e manda às 7 igrejas. E João não contou história, escreveu no livro e mandou. Aqui para vocês, igreja do Senhor. Então, Jesus Cristo se apresenta aqui para a igreja, e João identifica ele com essas qualidades. Mas não somente isso, mas Jesus Cristo mandou João escrever o que viu no livro e enviar para essa igreja. Houve um mandamento da parte de Jesus Cristo para João. No versículo 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que aliviu o Todo-Poderoso. Mas ele disse: e eu, João? Agora João está falando com a igreja. Ele disse: irmão vosso. Ele não usou, interessante a humildade dos apóstolos de Jesus, ele não usou o título de apóstolo, ele disse irmão vosso, companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. 3 coisas que o reino de Deus requer de nós, né? Requer de nós um companheirismo, mas requer de nós também uma militância do reino, e que sejamos perseverantes em Jesus Cristo. Ele declara-se achar naquela situação na ilha de Patmos, né? E João ouviu o que falava com ele, o que aconteceu. Ele ouviu diversas vezes vozes falando com ele, vozes por detrás dele, falando com ele. Uma certa vez dizendo: sobe para cá. Outra certa vez dizendo: escreve. Outra certa vez dizendo: não escreve. E ali estava. E ele disse que se achou numa situação de espírito, e no dia do Senhor, e esse João, o mesmo que se encontrava naquele dia especial para João, tão especial que ele chamou o dia do Senhor, né? Há algum entendimento de alguns que tenha sido do primeiro dia da semana. Há essa possibilidade pelo fato de que a igreja primitiva dava a primazia a Cristo no primeiro dia da semana, pelo fato da ressurreição, da inauguração de Pentecostes e outras coisas e outros fatos que ocorreram pela igreja primitiva. Mas o fato é que João estava em plena comunhão com Deus, em um dia especial de Deus para ele. E a tarefa principal de João, além de escrever o livro, era enviar esse livro até as igrejas que estavam na Ásia. E essas igrejas tinham nome, tinham localidades na região da Ásia Menor, cidade de Éfeso, Esminas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João assim o fez. Ele
enviou essa mensagem. Uma mensagem que seria não somente para aquelas igrejas, mas para todos. É o fato que nós temos esse livro na Bíblia, considerado o cano das Escrituras Sagradas. E com o propósito de promover aquilo que já falamos, a felicidade dos que leem a palavra deste livro. Lá no capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ou seja, eu sou aquele que traz uma expectativa de vida para aqueles que confiam em mim. Jesus Cristo se identifica ali. Para promover a felicidade da igreja. E a igreja essa que lhe pertence. Igreja essa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que Satanás tenha feito diversas investidas ao longo dos anos. Mas ele nunca conseguirá realmente fazer com que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja extinta dessa terra. Somente o arrebatamento a tirará definitivamente daqui para o lado do Pai. E essa é a expectativa que nós temos para aquele que é, que era e que há de vir. No há de vir nos promove, ou melhor, nos dá a esperança e nos dá assim a felicidade de lermos não somente Apocalipse, mas lermos as Escrituras Sagradas e colocarmos em prática. Então nós encontramos isso. Mas João ainda apresenta uma maneira assim, o Cristo glorificado. Ele viu Cristo glorificado e ele apresenta aqui nessa escrito do Apocalipse. Os versículos 12 a 16 diz que ele disse: João, irmão, vosso companheiro, lá no versículo 12, voltei-me, para ver quem falava comigo. Ele disse que ouviu uma voz por trás dele. E essa voz era uma grande voz, como de trombeta, fazendo uma certa convocação. Ele disse que voltei-me para ver quem falava comigo. E quando voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Ele identificou. Por que João identificou? Porque João tinha visto Jesus, tinha convivido com ele, sabia quem era que estava lá. E com vestes talares ou compridas, cingida à altura do peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça cabelos brancos, e os seus braços brancos como a lã, alva lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a um bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz que falava com João era como voz de muitas águas. E a palavra de Deus mostra isso. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. João se encontra ali com o seu mestre, com o seu Senhor, e ele pode identificar ele como o Filho do Homem, que estava vindo para trazer realmente aquela revelação através do anjo, mas nós encontramos de vez em quando a aparição de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. João não somente ouviu, mas viu a Jesus pessoalmente. Ele teve a visão do Cristo glorificado e ficou claro que nós não devemos assim trazer uma interpretação literal a tudo que está aqui no livro do Apocalipse. A figura que João viu de Jesus era uma figura assim que deu para ele ficar assustado. Deu para ele ficar assustado. Encontramos ali os 7 candeeiros, representando as 7 igrejas, que recebeu o livro. Cada igreja local é portadora, nós somos portadores, somos candeeiros, somos portadores da luz de Deus aqui nessa terra, nesse mundo de escuridão. Entendemos que Daniel, no capítulo 9, versículo 9 ao 14, 7, 9 ao 14 de Daniel, ele teve a visão parecida com essa visão de João. Somente que Daniel não suportou ir até o fim, por isso que foi necessário que ele parasse. O anjo disse: pare, cele o livro.
mas ele teve uma visão tanto parecida. Ele viu alguém que estava lá e que tinha toda essa aparência do Filho do Homem. Interessante que antes de Jesus Cristo ter vindo à terra e morrido. Porque nós sabemos, irmãos, que quando Jesus estava para morrer ali, antes de estar estando no Getsemane, na sua oração sacerdotal, ele orou para que o Pai o glorificasse, ele com a glória que ele tinha quando? Antes que o mundo existisse. E por essa razão que o profeta Daniel viu Jesus glorificado em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 9 ao 14. Eu gostaria de deixar essa passagem para complementar o nosso pensamento aqui. Versículo de número 9. Diz assim: continuei olhando até que fora posto tronos, e os anciãos de dia se assentaram, com vestes brancas como a neve, e cabelos da cabeça como pura lã, e o seu rosto era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e o rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, milhares e milhares estavam diante dele assentado no tribunal, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz e das insolentes palavras que o chifre proferiu. E estive olhando e vi um animal que foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quando, pois, os outros animais foram tirados, e o domínio, todavia, foi-lhe dada a prolongação da vida por um prazo de tempo. E eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigindo ao ancião de dias, e fez-me chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos e nações, homens de todas as línguas, o servissem ao seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então nós podemos notar que antes houve uma tentativa de Deus de trazer essa mensagem, e agora João recebe essa mensagem do Apocalipse, que Daniel viu o próprio Filho do Homem glorificado, e agora João o viu novamente. No verso 22 diz: até que veio o ancião de dias e fez os ajustes do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Aqui, se você for chegar para o Apocalipse, vai entender que os santos possuirão o reino, que é o reino do milênio que nós encontramos em Apocalipse 20, que viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. E quem viverão e reinarão? Lembra que nos primeiros versículos diz que ele nos fez, esse que nos traz o livro, uma mensagem de felicidade para a igreja. Ele nos fez rei e sacerdote para o seu Pai. Rei e sacerdote para o seu Pai. Jesus Cristo nos comprou e nos fez rei e sacerdote para o seu Pai. Novamente é visto por João aqui no livro do Apocalipse, Cristo glorificado. Não somente uma vez, mas em capítulo 19, versículo 11 e 12, é apresentado esse Cristo glorificado, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, também, acerca desse assunto. Então, meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o livro do Apocalipse é um livro que veio trazer para o povo de Deus a felicidade. Mas essa mensagem de felicidade da igreja, ela é condicionada. Condicionada ao quê? A ler, a ouvir e a praticar as palavras da profecia desse livro. Não é somente ler para saber, não é somente ouvir para entender, mas praticar como resultado do nosso crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é claro na sua palavra, lá no livro de Mateus 7, 21, ele diz: nem todos aqueles que me chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Podemos nesta noite pensar que quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós podemos observar
por várias vezes que João foi ordenado a escrever. Não somente o que ouviu, assim como também as coisas que ele viu. Ele ouvia e tem outras coisas que apenas ele viu. Ele dizia, eu vi isso, vi aquilo. Mas ele foi notando o relato, porque a ordem foi para que quando ele ouvisse, visse, escrevesse em livro. O que vê, escreve. Escreve no livro as coisas que brevemente devem acontecer. Em Apocalipse 1:11 diz claramente, o que vê, escreve. No versículo 19 diz, escreve. Versículo 19 diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão acontecer depois dessa. Então ele não somente escreveria as coisas do presente, as coisas que ele viu no passado, mas as coisas que estavam para acontecer. E as coisas que estão para acontecer do Apocalipse, elas estão lá. Após o capítulo 4, nós iremos encontrar o abrir dos selos, os aias, trombeta e os flagelos do livro do Apocalipse sendo abertos e acontecendo simultaneamente em toda a face da terra, as pragas, os flagelos e outras coisas mais. Quando lemos no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, diz ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. E a toda a igreja, escreve, João. João precisava escrever. Por que precisava escrever? Porque as pessoas precisavam ler. Livros foram feitos para ser lidos, inclusive a Bíblia. Às vezes nossa Bíblia está na nossa casa pedindo para ser lida. Pois ela pede, ela diz, examinais. Ela diz, errais não conhecendo. Ela diz, medita nela dia e noite. Essa palavra não é nossa, é de Deus, irmão. E quando lemos a Bíblia, nós temos lendo o livro escrito pela pessoa mais importante, o escritor mais importante, o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha hobby de ler vários escritores, nada contra isso, é importante que leia, mas você tem o melhor livro para ser lido. E por que não começar a ler por Apocalipse? Porque você vai saber logo de tudo lá do Apocalipse. Pode ser que você fique com algumas dúvidas, mas você vem e pergunta para o pastor Soares. Eu sei que ele é estudioso do Apocalipse, ele vai responder. Então, irmãos, nós entendemos isso. E ao iniciar cada carta, João recebe a ordem de escrever. Além dessa expressão escreve, ainda é citada outras coisas, portanto, é citada as frases bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aqueles que desde já morreram com Cristo. Bem-aventurado, lá em 19, aqueles que comem pão no reino dos céus. Feliz aqueles que são chamados para a boda dos cordeiros. Bem-aventurado aqueles que faz isso. Pois lá em Apocalipse 21, versículo 5, ele disse, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é uma brincadeira, é sério. Vai acontecer. O Apocalipse vai acontecer, ele não está acontecendo, mas vai acontecer. Nós precisamos saber, não para estar lá, mas para não estar lá. O pessoal está preocupado com o aquecimento global, Não vai impedir que aconteça. Está escrito na Bíblia. Não tem como. Jesus mesmo declara antes de partir para a eternidade, diz, passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. De maneira nenhuma. Há quem pense que possa escapar, mas não escaparão. De modo algum diz lá que escaparão. A única forma de escapar dos flagelos do Apocalipse é entregando a sua vida, confiando na obra redentora de Cristo, pois o mesmo disse, quem ouve as minhas palavras, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará no juízo, mas já passou da morte para a vida. Quando eu olho aqueles ônibus de Natal que tem trampolim da vitória, eu só lembro dessa frase da Bíblia. Nós temos um trampolim da vitória que é em Cristo. Passou da morte para a vida, um pulo
pulo de um lugar para outro. De um lugar para outro. Que maravilha. Então, meus amados irmãos, seguindo em sua maioria com promessas o livro de Apocalipse. Somente em Apocalipse 10:4 foi que o anjo pediu para João não escrever o trovão que ele ouviu. Eu não sei o que foi, você não sabe, ninguém sabe. João sabe. Você sabe guardar segredo? João sabe guardar segredo. Não contou para ninguém. Morreu, ninguém sabe o que ele escreveu lá. Agora, eu fico pensando, tentando adivinhar, talvez todo mundo fique pensando, talvez o anjo disse qual seria o dia da volta de Jesus para buscar a igreja, para João. E ele queria já escrever, pegou lá e disse, escreve isso não. Escreve isso não porque vai me atrapalhar, talvez. Então, o anjo diz lá em Apocalipse, capítulo número 10, a voz não foi nem o anjo, diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 4, versículo 10, diz assim, e os 24 anciãos, desculpa, eu estou, 10, versículo 4, eu estou em 4, 10, está totalmente errado. 10, versículo 4, e logo que falava de sete trovão, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo estas coisas que os sete trovão falaram e não as escreve. Você já imaginou? Que segredo João levou com ele para a eternidade? Esse sabia guardar segredo. Paulo também, né? Paulo disse que o viu quando foi lá no terceiro céu, lá em 1 Coríntios fala isso, né? Ele diz, 2 Coríntios, né? Ele disse que ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que não diria. E ele também não disse. Certa vez Daniel também guardou o segredo e selou o livro e ninguém soube mais o que estava escrito naquele livro. Então, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, João foi proibido de escrever alguma coisa. Não sabemos realmente o que pronunciou o trovão, mas encontramos algumas coisas que podemos pensar. Mas nós temos outras coisas para guardar do livro de Apocalipse, que foram escritas, que foram dadas para nós. Foram dadas para nós. Então, leia o livro do Apocalipse. Se você não leu, se você começar hoje à noite, você vai passar mais ou menos aí umas 2 horas e meia, você vai ter uma leitura bem calma. 3 horas no máximo você tem lido o livro do Apocalipse. Ele não é tão grande, o conteúdo não é grande, agora a mensagem é poderosa, porque é a palavra de Deus, amém? Então, amados irmãos, leia. Eu não sei ler. Peça alguém de casa, um neto, um filho, um marido, uma esposa para ler. Pratique as palavras da profecia desse livro. Lembre-se, o tempo está próximo. Eu não sei quanto tempo resta. Nem preciso saber. Nem você precisa saber. Precisamos apenas crer que Ele vem. E vem sem demora. Seremos bem-aventurados se assim quisermos. Que Deus nos abençoe. Nosso querido Pai, obrigado por Tua palavra nesta noite. Nos ajuda a continuar amanhã a pensar nessas mensagens que o Senhor tem dado para a Tua igreja. Senhor Deus, nós temos a felicidade condicionada ao viver da leitura da Tua palavra, não somente do livro do Apocalipse, da ouvir a Tua palavra e colocarmos em prática nossas vidas. Obrigado por essa igreja existente aqui nessa cidade. Que o Senhor Deus venha estar abençoando ricamente a vida do seu pastor e cada membro congregado dessa igreja. Que o Senhor esteja ajudando e nos dando paz e força para praticarmos a Tua palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Então amanhã à noite nós continuaremos. Você lê o livro do Apocalipse, vai ficar mais fácil para mim.